Desculpa a demora, né? Eu demorei muito para botar vídeo aqui de novo no canal, mas é porque eu tava ajeitando aqui o nosso cenário pra gente poder começar bem, né? E de vez agora. Consegui um quadro novo, consegui fazer esse cenário aqui e aí a gente vai começar a nossa aulinha mais. Nós hoje vamos falar sobre o Simple Present. Por quê? Foi uma dúvida da minha prima Pamela Vonzac, né? E ela falou que estava com muita dúvida porque ela não sabia por que tinha que conjugar só com he, she, it. E aí ela veio me perguntar e eu expliquei para ela tudo explicadinho. Então eu vou passar isso para vocês também, porque pode ser, como foi dúvida dela, pode ser dúvida de vocês também, tá? Bom, o simple present nada mais é do que o presente simples. E o que a gente trabalha no presente simples em inglês? A gente trabalha a rotina, né? Os hábitos. O que a gente faz habitualmente, com a frequência do que a gente faz algo, das ações do verbo, tá? A gente também usa os frequency adverbs, que são os advérbios de frequência. Justamente porque, se a gente está falando de rotina, a gente está falando de quê? De que frequência a gente faz cada coisa, tá? Mas isso, depois dos frequency adverbs, eu vou falar numa próxima aula, né? Quem sabe na nossa próxima aula a gente pode falar sobre isso, tá? Como ela falou, poxa, por que com he, she, it eu conjugo, né, colocando o S, o ES, o IES, e nos outros eu não tenho que colocar? Porque no inglês, no presente simples, né, no simple present, nós temos que conjugar o verbo, né, os verbos, somente nas terceiras pessoas do singular, que são quais? He, she e it, ok? Para que a gente usa o simple present também? Além da gente trabalhar com os hábitos, né, a rotina, nós também trabalhamos as verdades universais. O que seriam essas verdades universais, minha gente? O sol brilha. É uma verdade universal. Todo mundo sabe que o sol brilha. Então, the sun shines. Né? O verbo sempre vai estar no simple present. Ok? Bom, já falei que a gente fala sobre rotina, verdades universais, que utilizamos os frequency adverbs, né? O que são os frequency adverbs? Né? Always, never, hardly never, que mais? Seldom, sometimes, ok? Tem vários outros também, ok? E que a gente conjuga os verbos com he, no he, she e it, terceiras pessoas do singular, ok? Só que nós temos regrinhas. A gente não tem que conjugar esses verbos com he, she e it. Então, para a gente conjugar esses verbos, nós temos regras para ser usadas no simple present. Vamos para essas regras? Bom, a mais comum é se colocar o S, né? Na grande maioria dos verbos, a gente coloca o S para conjugar com he, she, it, como é o caso do verbo work. Um pouquinho mais perto o quadro para vocês poderem ler o que está escrito aqui, porque a luz está batendo e não está muito legal. Bom, eu coloquei aqui 4 verbinhos, tá? Nós temos o verbo work, que é o verbo trabalhar. Nós temos o verbo wash, que é o verbo lavar, que a gente está aprendendo muito, né, agora. Nós temos o verbo fly, que é o verbo voar. E o verbo have. Eu coloquei, que é o verbo ter, desculpa. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas existem vários outros verbos que, né, a gente, no decorrer das aulas, a gente vai percebendo aí. Bom, o primeiro verbo, ele é aquele que, quando a gente está no simple present, a gente conjuga ele com he, she, it, colocando somente o S. Então, com he, she e it, ó, he, she e it, eu vou acrescentar um S ao final da palavra work, que vai virar works. 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 E a maioria dos verbos fazem isso. Então, work, works. Play.
plays. Ok? Por mais que ele termine em Y, ele vem precedido de vogal. Então, somente o S. Vocês vão entender por que eu estou falando isso quando a gente chegar aqui no fly, tá bom? O wash. O wash, ele termina com SH. Todos os verbos terminados em SH, SS, CH, O, X e Z, todos esses verbos, eu não vou acrescentar só S, eu vou acrescentar ES. Então, no caso do wash, termina em SH, com he, she, it, eu vou colocar washes. Washes. Com, deixa eu ver, watch, que é o verbo assistir. Watches. Ok? Passes. Deixa eu ver. Deixa eu ver um outro aqui. Brush. Brushes. Ok? Fly. Poxa, professora, a senhora acabou de falar ali, né? O play é só botar o S. E o fly? Também termina em Y, vou botar S. Tem uma coisa completamente diferente da outra. Por quê? O fly, ele termina em Y, como play. Porém, o play, antes do meu Y, eu tenho uma vogal. Então, quando isso acontece, eu só boto o S. Porém, no meu verbo fly, no meu verbo voar, eu tenho um Y, mas antes do meu Y eu tenho uma consoante. Quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Somente no he, she e it, lembrando sempre. Eu vou pegar, vou tirar esse Y daqui e substituir por I, E, S. Então, se eu tinha fly, vai ficar flies. He flies, she flies, it flies. Ok? A mesma coisa com o verbo try, que é o verbo tentar. Tries. O verbo cry, a mesma coisa. Cries. Ok? Que é o verbo chorar. E o verbo have? O verbo have, ele é o único que ele é diferente. Ele tem uma maneira só dele de ser conjugada. Você não tem que botar S, você não tem que botar IS, você não tem que botar ES, você não tem que botar nada disso. Ele tem uma maneira de ser conjugada com he, she, it, tá? Ele é um verbo irregular, né? Então, have, com he, she, it, você vai usar o has, ok? Então, have vira has. Lembrando que toda essa regrinha aqui, eu só vou utilizar com he, she e it. Nos outros, com I, vai ficar do mesmo jeito que ele é na forma básica, tá? Então, I work, you work, he, she, it works. We work, you work, they work. Ok? Isso tudo eu tô falando na forma afirmativa. Por quê? Quando a gente usa a forma negativa e a forma interrogativa, nós temos que usar um verbo amigo, que a gente vai ver já já. Quando a gente fala de negativa e interrogativa, nós utilizamos um auxiliar. Que auxiliar é esse? Do. E ele, com he, she e it, também se conjuga e ele vira does. Como assim? Bom, lembra que quando a gente tem o verbo, eu até gosto de falar isso para meus alunos, né? Quando a gente tem o verbo na afirmativa, ele está forte, então ele consegue sozinho se conjugar com he, she, it. Porém, quando ele passa para a negativa
Ou para interrogativa, ele enfraquece. Nisso que ele enfraquece, ele precisa de ajuda para conjugar o verbo. Na negativa, ele precisa de ajuda para poder fazer uma interrogativa. E quem é esse ajudante? O do, né? Então, se eu conjugava com he, she, it os meus verbos, eu vou ter que usar a conjugação do no he, she, it, que é o quê? O does, porque ele termina em O. Eu também acabei não falando com vocês, eu falei sim. Quando a gente o verbo termina em O, ele tem que botar o quê? ES. Por isso que eu coloquei o does, tá? Então, na interrogativa eu vou usar o do e o does. E na negativa eu vou usar o don't e o doesn't, né? Que aqui nada mais é que o do not e o doesn't é o does not. Ok? O que vai acontecer? Bom, quero botar a frase na negativa. I don't wash my hair. Eu não lavo meu cabelo. He doesn't wash his car. Ele não lava o carro dele. Então, eu vou utilizar o don't para I, you, we e they, certo? E o doesn't eu vou utilizar para he, she e it. Quando isso acontece, gente, quando a gente consegue colocar na negativa e coloca esses auxiliares, o nosso verbo principal, que no caso ali foi o wash, volta a ser o quê? Wash. Volta à sua forma básica. Por quê? Eu não estou usando o auxiliar, não é ele que está ajudando, então é ele que vai sofrer todas as consequências. Então é ele que vai ser modificado, ele que vai receber o not. Ele é que vai para frente do verbo na interrogativa. Ok? Então, I don't wash. Beleza, continua do mesmo jeito o verbo. Agora com he, she, it. He doesn't wash. Doesn't wash his car. O meu verbo voltou à forma básica, por quê? Porque eu já modifiquei o meu auxiliar. O meu auxiliar virou does e eu acrescentei o not nele, ok? A mesma coisa na interrogativa. A interrogativa eu vou usar o do e o does. O do para I, you, we e they. E o does para he, she, it. O que acontece? Quando eu tenho uma interrogativa, eu vou botar o do e o does, que são, né, os auxiliares, na frente. Ele vai vir antes. Então, por exemplo, do you wash your car? Você lavou, né? Você lava o seu carro, desculpa. Does she wash her hair? Ela lava os cabelos dela, tá? Então, ele vem primeiro. Quando eu tiver uma WH question, what, where, when, tá? Que são as WH questions, elas vão vir primeiro de tudo e depois a forma interrogativa. Então, vem o WH question, do ou does e o resto da pergunta bonitinho que tem que ser feito, ok? Como é que fica, então, na negativa? Vai ficar o sujeito, que é, né, I, you, he, she, it, we, you, they, ou nomes, né, das pessoas, ou o animal, o objeto em questão, tá? Depois vem o do, ou o does, mais not, mais o verbo principal, sem nada, né? Porque já foi utilizado no auxiliar, então o verbo principal é na sua forma básica e o complemento se tiver. Na interrogativa, eu vou usar o do ou o does
mais o sujeito, mais o meu verbo principal também na forma básica e o complemento que tiver com um ponto de interrogação ao final. Não pode esquecer do ponto de interrogação. Sempre falei isso para os meus alunos. Eu falava que eu ia tirar ponto deles e nunca tirava, né? Mas enfim. E aí, se tiver uma WH question, vai vir a WH question primeiro, depois toda a forma interrogativa. WH question, do ou does, mais o sujeito, que pode ser nome, pode ser, né, os pronomes pessoais do caso reto, subject pronouns, que a gente já falou sobre isso, mais os verbos, o verbo principal na sua forma básica e o complemento com um pontinho de interrogação. Ok? Deu para entender tudo bonitinho? Eu acho que eu consegui falar direitinho para vocês aí, para vocês entenderem, de uma maneira um pouco mais resumida. Tudo aqui meu eu tento resumir o máximo que eu posso, tá? Qualquer dúvida, coloca ali embaixo nos comentários que eu vou tentar responder para vocês, ok? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que agora a gente está voltando com força total, com um cenário novo, tá bom? Dá o seu joinha aqui no lado e aperta o sininho de notificação para que qualquer vídeo que tenha, você já sabe que você vai poder assistir, tá bom? Beijo, gente! See you, bye bye!